Olá, pessoal, bom dia. Como estão vocês? Como é que é a semana de provas, né? Espero que tenham estudado, estejam, né, estudando aí, realizando as provas direitinho. Nós vamos fazer hoje, né, a nossa prova de língua portuguesa. Espero, né, e tirar as dúvidas de vocês agora, aqui também na aula, e a gente realizar uma boa prova, certo? Importante que vocês leiam, acredito que alguns já devem, né, até ter lido a prova, já respondido aí a lápis e deixado só agora para poder passar a limpo, né, conforme a explicação. Então vamos lá. Uma prova muito tranquila, né, em cima de todos os conteúdos que nós já vimos estudando há algum tempo. Então aqui nós temos na questão de número um, você vai colocar esse código, né, PV para a frase que tem predicado verbal e PN para a frase que tem predicado nominal. Então, aqui você, como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, você precisa identificar o predicado. Então, você separa o sujeito e o predicado. Não há problema se você grifar na sua prova, né? Desde que não borde a prova, mas você pode grifar para melhor compreensão ou transcrever em uma outra parte sem nenhum problema, desde que a resposta esteja correta, certo? Não pode rasurar, colocar corretivo, isso não, senão anula a questão. Então, o predicado verbal, como a gente sabe, são os predicados que possuem verbo de ação, né? Ou verbos que indicam uma transformação do sujeito, um processo de transformação do sujeito, enquanto o predicado nominal são aqueles que têm verbo de ligação, que são os verbos que expressam o estado ou característica do sujeito, certo? Então, analisando, identifique os verbos dessas frases, vejam se eles são verbos de ligação, se eles são verbos de ação, o que eles querem, o que eles estão indicando, e aí você chegará na resposta ideal. Na questão de número 2, nós temos assinale as orações que apresentam um predicado verbo nominal. Então, aí, nós temos aqui um período composto. O que é período composto? É um período onde tem dois ou mais verbos, então ele tem duas ou mais orações. Então, aí, nesse caso, nós temos em uma dessas alternativas um predicado que ele é verbo nominal, ou seja, ele é verbal e ele também é nominal. Qual é dessas frases? Então, aí nós temos os jogadores entraram em campo alegres, o juiz apitou, a arquibancada gritou emocionado, os jogadores correram para o abraço, o juiz marcou o pênalti. Então, qual desses o verbo ele é tanto verbal, né, indicando ação, como nominal, indicando aí uma característica. Leia os períodos a seguir e classifique os verbos conforme a transitividade. Então, aí você vai dizer se ele é um verbo transitivo, se ele é um verbo intransitivo, se ele é um verbo transitivo direto ou se ele é um verbo transitivo indireto. Lembrando que o verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento. Ele é direto quando esse complemento não tem preposição. E ele é indireto quando o complemento precisa de uma preposição. Então, entre o verbo e o complemento há uma preposição. E o verbo intransitivo é aquele que não precisa de um complemento. O seu complemento, ele é um complemento circunstancial, né? Indica uma circunstância, mas se retirar esse complemento, a frase não perde sentido. A oração ela não perde sentido. Então, verbo intransitivo não precisa de complemento, verbo transitivo direto precisa de complemento, aí sem preposição, e verbo transitivo indireto precisa de complemento com preposição. Então, aqui você vai colocar, né, simplesmente intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto. Questão de número 4 é basicamente a mesma coisa que nós temos lá, porém, nós temos aqui verbo de ligação e verbo transitivo direto e indireto. Então, nós vamos classificar aqui essas orações que estão aqui da letra A até a letra J com esses códigos. A, B, C, D e E. A, para o verbo transitivo direto, o verbo que tem um complemento sem preposição. B, verbo transitivo indireto, o verbo que tem um complemento com uma preposição. Letra C, verbo transitivo direto e indireto. Ao mesmo tempo que ele é direto, ele é indireto, ou seja, ele tem dois complementos, um sem preposição e o outro com preposição. Letra D é um verbo intransitivo, ele não depende de complemento. E letra E, ele é um verbo de ligação, certo? Que é o verbo que indica o quê? Estado ou característica do sujeito. Na questão número 5,
Nós temos aqui, escreva duas frases com os verbos a seguir. Na primeira, ele deve ser um verbo de ligação e na segunda, um verbo intransitivo seguindo uma expressão adverbial. Cuidado com cola da internet. Então, eu sei que muitos podem chegar lá agora pesquisar, então você não estou dizendo que você não pode. Você pode pesquisar para poder ter uma ideia, mas não copiar da internet. Então, se eu notar, sentir que é uma frase que não foi criada por você, eu vou colocar sua frase lá no Google e automaticamente ela vai aparecer para mim do que site você retirou. Certo? Então, se for plágio da internet, copiado da internet, a questão será anulada. Eu não vou corrigir a sua questão, né? Vai ser como erro. Certinho? Então, você precisa criar a sua frase. Use a sua criatividade. Então, o verbo estar e o verbo andar, eles podem ser transitivo e eles podem ser intransitivo. Na questão do verbo de ligação, né? Quando ele é um verbo de ligação, e aí apresentando, né, vamos dizer assim, uma característica, um estado do sujeito, e depois você vai colocar ele com uma expressão adverbial, né? Ou seja, que é um verbo intransitivo, certinho? Então, aí, você vai colocar um com complemento e o outro sem um complemento. Entendido? Então, o verbo estar, na primeira, ele deve ser um verbo de ligação e na segunda, o verbo intransitivo seguido de uma expressão adverbial. Então, você vai acrescentar uma ideia, uma circunstância a ele, certo? Então, na primeira, você coloca lá simplesmente, né, o verbo, né, indicando o estado, e na outra você coloca o estado com mais essa expressão adverbial junto com ele. Deixa eu me procurar um exemplo aqui. Não estou vendo um exemplo na própria prova para facilitar. Certo. E não tem um exemplo para poder facilitar, mas basta vocês analisarem direitinho. Nós estudamos no livro, nós temos especificamente com o verbo andar, um exemplo, né? Aí expressando os dois sentidos, dê uma olhadinha lá que você vai conseguir criar essas 4 frases. Escreva uma frase com o verbo comunicar, em que ele seja transitivo direto e indireto. Então, quando é, por exemplo, quem comunica, comunica algo a alguém. Então, comunica alguma coisa a alguma pessoa, entendeu? Como é que é a lógica? Então, você vai criar essa frase. E aí, lembra lá da proposta do governo? Nós temos uma frase, né, uma oração lá no nosso módulo, que é a proposta do governo, né? Que foi entregue. Então, a alguém, algo a alguém. Então, aí você vai criar uma frase com o verbo comunicar. Da mesma forma, cópia da internet será considerado plágio e você terá sua questão anulada. Leia, tira a seguir e responda as questões que seguem. Questão 7. Que elementos presentes nos quadrinhos permite afirmar que o desmaio da rata não se deve ao estilo do rato Ruther? Então, aí você vai olhar quais são os elementos do quadrinho, né? Que o estilo, né, não se deve aí ao estilo do rato Ruther. Veja meu estilo. O verbo, ele é um verbo de ligação, ele é transitivo direto ou transitivo indireto? O complemento desse verbo é um predicativo, um objeto direto ou um objeto indireto? Automaticamente, quando responder essa, você consegue responder a esta. Elas não resistem à minha cantada. O verbo da oração tem a mesma classificação que o verbo de B da oração do primeiro quadro. Justifique sua resposta. Então, o verbo da oração, a elas não resistem à mesma cantada, é a mesma classificação que o verbo da oração do primeiro quadro. Então, aí você veja meu estilo, né? Então, aí você vai identificar, né, a classificação do verbo da oração do primeiro quadro e dizer se pode ser ou não a mesma classificação. Qual é a classificação sintática de a minha cantada? Então, a minha cantada, quando a gente diz classificação sintática, a gente vai dizer se ele é objeto direto, se ele é verbo de ligação, se ele é objeto direto, se ele é complemento circunstancial, de modo, de intensidade, de lugar, de companhia, de negação, de afirmação. Então, qual é a classificação sintática de a minha cantada? Então, se é transitivo, se é verbo transitivo direto, se é verbo intransitivo, você vai dizer essa expressão, a minha cantada, é o quê?
Quem é o personagem Rato Rúter? Leia aí, você tem, né, um trecho falando de quem é Rato Rúter. Então, que trecho da explicação corresponde ao complemento verbal grífio? Então, qual é o trecho da explicação que funciona como um complemento verbal, ou seja, um complemento do verbo, né? Nós temos os complementos nominais que complementam o substantivo e temos também o complemento verbal, que aí ocorre no que? No verbo transitivo. Então, o verbo transitivo, ele precisa de um complemento. Então, aí um complemento verbal. Então, qual dessas aqui é um complemento verbal? Você vai grifar. Como se classifica esse complemento? Aí você vai dizer se ele é objeto direto, se ele é objeto indireto, se ele é um complemento circunstancial de lugar, se ele é um complemento circunstancial de modo, se ele é um complemento circunstancial de tempo, se ele é um complemento circunstancial de que circunstância que seja. Copie do texto os núcleos do complemento verbal. Então, qual é o núcleo do complemento verbal desse complemento que você identificou? Então, ou né, de outros trechos do texto, o núcleo é a parte principal. Então, assim como no sujeito a gente encontra um núcleo, que é a parte principal, no complemento, como a gente viu, também temos aí um núcleo, que é a parte principal. Qual é o núcleo dos complementos? E na 11, a gente tem aí um pequeno texto, e aí os vídeos, né, de unbox, né, não sei, unboxing, são uma forma clara de publicidade dirigida a crianças e incentiva o consumismo infantil. Então, no trecho em destaque, qual é o adjunto adnominal que está ligado ao substantivo grifado e a classe que ela pertence? Então, consumismo, você vai dizer qual é o adjunto adnominal que está ligado ao consumismo. Que tipo de consumismo nós temos aqui? Então, aí você vai dizer se é a palavra infantil, se é criança, se é infantil, se é crianças, e vai dizer que essa palavra ela é o quê? Ela é um substantivo, ela é um pronome, um adjetivo ou é um substantivo? Certinho? Então, boa avaliação para vocês. Qualquer dúvida, você pode postar lá no grupo. Lembrando, né, que a dúvida, ela é para se chegar à resposta e não é a própria resposta, né? Então, aí que vocês realize uma boa prova, não faça nada com dúvida, não faça nada com erro, certo? Evite pesquisas na internet para se copiar e colar, evite ligar para o colega, evite compartilhar também as suas respostas. Abraço para todos e até a nossa próxima avaliação.